Salve, gente! A notícia do momento é uma possível CPI para investigar o padre Júlio Lancelotti lá no estado de São Paulo. Será que é? Será que vai rolar? O que esse padre andou fazendo, meu Deus do céu? Na verdade, um grupo de políticos, para variar, conservadores, da extrema-direita, uma patotazinha bolsonarista ali em São Paulo, resolveu fazer uma CPI dizendo que vão investigar as ONGs relacionadas àquela região que eles chamam de forma pejorativa como Cracolândia. Na verdade, são seres humanos vivendo em situações degradantes relacionadas a tráfico de drogas, ao uso de entorpecentes. É uma loucura realmente aquela região do centro de São Paulo. E aí tem ONGs envolvidas ali que fazem um atendimento daquelas pessoas, e aí eles vão fazer uma CPI. Claro que o pano de fundo é intimidar politicamente a ação do padre Júlio Lancelotti, que por décadas, galera, décadas, trabalha fazendo exatamente qual é a verdadeira função de um religioso, de um padre, que é atender o ser humano, alimentar o ser humano em situação de vulnerabilidade social. E isso chamou a atenção de muita gente, o pessoal tá em defesa do padre Júlio. Eu aqui também me solidarizo ao padre Júlio Lancelotti. É óbvio que a gente não pode permitir nenhum tipo de perseguição política a quem faz o bem, mas isso me chama a atenção para um outro fato, galera. Já que estão querendo fazer a CPI, sabe qual que é o meu posicionamento? Faz a CPI. Como aconteceu com a CPI do 8 de janeiro, que eles começaram com um encaminhamento, mas terminou em outro, faz essa CPI sim, até porque é uma coisa extremamente complicada, tanto para a cidade quanto para o estado de São Paulo, e aí que pode gerar encaminhamentos. Claro, se eu tô falando de CPI, não aquelas CPIs que tem cunho totalmente político, intimidatório, perseguição, esse tipo de coisa. CPI que seja imparcial, que tenha investigação correta e que gere encaminhamentos para o Ministério Público para punir quem tem que ser punido. E aí nesse caso, galera, se for assim, o padre não tem que se preocupar absolutamente com nada, porque realmente o trabalho dele lá é óbvio, só vocês perceberem a vida que o padre leva, gente. O trabalho dele é atender o ser humano em situação de rua, ponto. Se fosse comparar, por exemplo, a vida que o padre leva com a vida que alguns pastores como Silas Malafaia levam, e a gente percebe quem realmente deveria receber CPI. Exatamente nesse ponto que eu levo. Vamos abrir, vamos fazer agora, chamar atenção para outros políticos, vamos abrir esse leque. Vamos fazer uma CPI de verdade ali em São Paulo, nessa região que eles chamam de Cracolândia? Porque aí não vão investigar somente as ONGs. Bora investigar desvio de dinheiro público, bora investigar a especulação imobiliária ali daquela região, que tem muita gente interessada que continua tendo violência ali. Bora investigar a ação de grupos de segurança privada na região da Cracolândia, que daí vai envolver Polícia Militar do Estado de São Paulo, Guarda Civil Metropolitana, que inclusive dá para investigar um monte de acesso de violência contra aquelas pessoas, de abuso de poder. Bora investigar de verdade o tráfico de drogas naquela região, quem realmente são os grandes interessados nessa história, porque essa CPI pode abrir uma caixa de Pandora e botar na cadeia quem precisa ser colocado. Então sou muito a favor de que isso realmente possa acontecer. Aliás, bora abrir esse leque mais ainda, extrapolar o estado de São Paulo. Vou chamar aqui o deputado, o pastor Henrique Vieira. Vamos levar isso para o Rio de Janeiro, vamos levar isso para o Brasil todo, porque o que me chama a atenção, já que a gente está falando de pessoas, uso de drogas, bora falar das comunidades terapêuticas que no governo Bolsonaro aumentaram de uma forma desproporcional e abocanharam dinheiro público de um jeito que ninguém fala a respeito, mas que tem que ser falado. As comunidades ditas terapêuticas que cuidam das pessoas dependentes do uso de drogas, alcoolismo, etc. Essas comunidades relacionadas a entidades religiosas, principalmente evangélicas, cresceram muito durante o governo Bolsonaro e abocanharam milhões de verba pública para fazer esse atendimento. Dinheiro que era para ser direcionado ao SUS, mas que foi para essas comunidades terapêuticas. Comunidades essa que tem todo tipo de denúncia, que vai desde a tentativa de cura gay até cárcere privado, atos de violência, repressão, a não permissão da manifestação de outras crenças a não ser aquela que é imposta. Deixar bem claro, gente, com raríssimos casos científicos de que o resultado daqueles tratamentos dão certo. Essas comunidades precisam ser investigadas. Então, pastor Henrique, me ajuda, bora fazer isso levantar e fazer uma CPI investigando isso, porque tem muita gente poderosa envolvida nessa história. Bora fazer isso? Então, olha só, querem fazer CPI pro padre Júlio Lancelotti? Bora fazer. Ele não deve, não teme, não tem nada para esconder. Se for, volto a dizer, uma CPI imparcial, legítima, com investigação coerente e não só um arcabouço de intimidação política. Então, ó, toda a minha solidariedade ao padre Júlio e bora ampliar essas CPIs, não só em São Paulo, mas no Rio, no Brasil inteiro. Bora investigar a fundo o que realmente precisa ser investigado.